E no português nosso de cada dia, acentuação gráfica, agora de palavras paroxítonas. Vem para a tela aqui comigo para a gente dominar as paroxítonas. Então veja, acentuam-se as paroxítonas terminadas em. Se você caiu de paraquedas nessa aula, eu vou te falar que é muito importante você voltar e assistir as anteriores para que você tenha uma noção e para que você construa uma base forte, né, desse segundo grupo, que são as palavras que têm mais de uma sílaba e cuja sílaba tônica vão se posicionar ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima, gerando assim essa nomenclatura. Veja, ox, última sílaba tônica. Parox, que é o caso da aula agora, penúltima sílaba tônica. E proparox, antepenúltima sílaba tônica, que será a nossa aula subsequente. Beleza? Então, Jota, o que é uma paroxítona? Veja, é uma palavra cuja sílaba tônica vai se posicionar não na última sílaba, mas na penúltima sílaba da palavra. Ah, professor, você quer dizer na sílaba do meio? Negativo. Eu já falei que nós precisamos desconstruir, né, essa ideia de que a sílaba tônica é a primeira, é a segunda, é a do meio. Não. A sílaba tônica vai ser ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Combinado? Tá. E quando as paroxítonas serão acentuadas, família? Quando elas terminarem em qualquer letra diferente de A, E, O, em. Diferente de ditongos abertos EI, EL e OI. Percebe? Ou seja, as regras ou a regra das paroxítonas, ela precisa ser completamente oposta à regra dos monossílabos e à regra das oxítonas. Tá bom? Mas aí eu vou elencar aqui as letras pra gente, porque nós temos feito isso. Então, ó, a gente vai acentuar as paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, AN. Veja que não é A, tá? É AN. ão, ão, PS e ditongo, tá? PS e ditongo. Deixa eu jogar bem no meio isso aqui para ficar bonito. Professor, e quais dessas letras aqui podem ser seguidas de S? Todas elas? Resposta: não. Somente as vogais. Então veja, o I pode ser seguido de S, o U pode ser seguido de S, o AN pode ser seguido de S, ão pode ser seguido de S, o apesar de não terminar em vogal, ele pode ser seguido de S, vai ser uns, tá bom? PS já termina em S e o ditongo ele pode ser terminado em S. Agora cuidado, veja que aqui é ditongo, não é ditongo aberto, tá? Então nós acentuaremos as paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, AN, ão, uns, PS e ditongo. Beleza? J, como que eu vou memorizar cada uma dessas letras? Bom, você pode pensar assim, ó. Se você memorizou os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, se você memorizou as oxítonas terminadas em A, E, O, em, basta a paroxítona terminar em qualquer letra que não seja A, E, O ou em. Beleza? Mas eu vou te dar mais um macete aqui, ó, fantástico, que eu aprendi um dia com um dos meus professores, lá, acho que foi na época de graduação, alguma coisa assim, e eu achei genial. Ele falou assim, ó, lembra de Li chão, uns PS de tongo. Então imagina que você tivesse olhado para o chão e no chão tivesse escrito uns PS de tongo. E aí você leu no chão o quê? Uns PS de tongo. Não é massa? Então, ó, eu li, vem comigo aqui, ó. Eu li nur, que você é sul-mato-grossense igual o Prof. J, arrasta um R ou não? Olha lá, eu li nur chão, tem que ser assim, ó, li nur chão. O que eu li nur chão? Uns PS e ditongo. Beleza? Aí pronto. Aí você vai memorizar todas as terminações. Então vamos olhar cada uma dessas coisas na prática. Ó, primeiro, vamos pegar aqui ó, a palavra amável. Veja que eu pinguei o verdinho na sílaba tônica. Ó. Aqui eu já separei as sílabas para acelerar o processo.
porque são muitas terminações e muitos exemplos. Afinal de contas, família, as paroxítonas, né, são as mais numerosas em língua portuguesa. Então veja, amável. Por que que amável tem acento e por que que fácil tem acento? Ora, porque as duas são, olha lá, ó, paroxítonas. Vou escrever de verde isso aqui. Veja, ó, as duas são paroxítonas, ou seja, ambas possuem a sílaba tônica, né, posicionada na penúltima sílaba da palavra. E são paroxítonas, família, veja só, terminadas em L, ó. Amável, terminou aqui em L, ó, e fácil, terminou em L. Então, paroxítona terminou em L, acento gráfico obrigatório. Perfeito? Bora continuar, ó. Táxi e oásis. Táxi, oásis. O que elas são? Primeiramente, elas são paroxítonas. Por quê? Porque a sílaba tônica é a penúltima. Terminaram, veja só. Táxi terminou em I e oásis terminou em I seguido de S. Ó. Acento gráfico obrigatório. Beleza? Bora. Éden, olha só. Éden e cânon. O que nós temos aqui? Novamente, ó. Nós temos paroxítonas. Por quê? Porque são palavras cuja sílaba tônica, né, se posicionam na penúltima sílaba. Então, Éden, cânon. Por isso que não dá para você pensar assim, na primeira, tá vendo? Ó, Éden e cânon, a sílaba tônica é a primeira. Mas aí não tem como você fazer essa identificação. Então, tem que ser última, penúltimo, antepenúltimo. Então, são paroxítonas. Nesse caso, família, terminadas em N, ó. Éden, termina em N. Cânon, termina em N. Beleza? Depois, Vênus e vírus. Agora eu vou mais rápido, hein, ó. Ambas paroxítonas, você já sabe por quê. Terminadas em U, seguido de S, ó. E aqui dificilmente você vai encontrar em língua portuguesa uma paroxítona que termina só em U. E eu, se eu não me engano, existe o nome de uma tribo indígena, que é Meinaco. Tá? Eu acho que se escreve assim, mas não tenho certeza, família. Ó, Meinaco. E aí, como a sílaba tônica é paroxítona, ó, e termina em U, vai ter acento gráfico obrigatório. Meinaco, tá bom? Então tá aí para vocês. Depois, mártir e fêmur. Você já sabe, são paroxítonas. Opa, colocando de verde, né? Ó. São paroxítonas. Terminadas em quê? Terminadas em R, ó. Mártir, fêmur. Paroxítona terminada em R, acento gráfico obrigatório. Fênix e látex, cuidado, ó. Muitos jornalistas pronunciando latex, duplex, triplex. A norma culta, né, e principalmente o vernáculo prevê o seguinte, ó, látex, duplex, triplex, tá? E quando eu falo vernáculo, pessoal, é a tradição, tá? Às vezes essa tradição vai ser alterada por alguma lei, né? Por exemplo, nós tivemos a nova reforma ortográfica, ela alterou, melhor dizendo, algumas coisas, né? E os usos também. E às vezes você vai ter gramáticos que vão fazer essa atualização, que vão considerar essa nova maneira, né, de se escrever ou pronunciar alguma palavra, mas às vezes o vernáculo, a tradição não aceita. Ela leva às vezes mais tempo para aceitar, tá bom? Isso acontece e a gente tem que ficar de olho nisso na medida do possível, porque as bancas podem utilizar isso ao seu favor. Então veja, fênix, látex, duplex, triplex. O que acontece? São paroxítonas. Terminadas em quê, família? Olha lá, ó. Terminadas em X. L-I-N-U-R-X. Tá bom? Terminadas em X, acento gráfico obrigatório. Depois, imã, órfã, órgão, bênção. O que é isso? Todas paroxítonas, vou colocar só um pezinho agora, ó. Todas paroxítonas terminadas em an, como é o caso de imã e órfã, e paroxítonas terminadas em ão, ó, como é o caso de bênção e órgão, ok? Então, paroxítonas terminadas aí em ão, seguido ou não de S, acento gráfico obrigatório. Álbum, álbuns. Você já sabe, ó, ambas paroxítonas terminadas em ou uns, acento gráfico obrigatório. Bíceps, fórceps,
tríceps, quadríceps. Cuidado aqui, ó, com a separação silábica. Vai ter aluno que vai achar que isso aqui é uma proparoxítona, né? Ó, bíceps. Mas o que acontece? Em língua portuguesa não há sílaba, família, sem vogal. Então não dá para deixar o PS sozinho. Então fica bíceps, forceps, quadríceps, tríceps, tá bom? E aí, nesse caso, configuram ó, paroxítonas terminadas em PS, como nós vimos ali no esqueminha, né? No linurchão, uns, PS e ditongo. E agora vem, obviamente, aquelas que mais caem em prova. Ó. Já vou circular aqui pra gente de vermelho, ó. Paroxítonas terminadas em ditongo. Acompanhe comigo, ó. Paciência, miséria, colégio, série, negligência. E faltou eu colocar aqui, ó, acrescenta. Paroxítonas terminadas em tritongo. Tritongo. Isso aqui eu vou deixar pro final para eu te mostrar, porque isso aqui tem um detalhezinho importante. Deixa água e enxágua pro final. Olha o que acontece aqui, pessoal. Muito cuidado, ó. Paciência. O que nós temos aqui, ó? Uma paroxítona terminada em ditongo IA. Paciência. Mas existe uma tendência em separar isso aqui também assim, ó. Paciência. Vou falar já já sobre essa tendência, aguenta aí. Por enquanto eu quero que você separe assim comigo, ó, que é a forma vernacular de separação. É a forma tradicional, a tradição separa assim, ó. Paciência, miséria. Então não vai separar o si-a, o ri-a, tá bom? Então por enquanto, ó, são todas paroxítonas, ó. Paroxítonas, certo? E paroxítonas, família, terminadas em ditongo. Para a tradição, a gente não deve separar o ditongo. Ó. Que tipo de ditongo é esse, Jota? Anota aí, ó. Vou puxar aqui embaixo, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Só um minutinho. Isso aqui, pessoal, a gente chama de ditongo, ó. Veja que ele é assim, ó. Paciência. O I, ele tem um prolongamento um pouquinho menor que o A, ó. Sia. O A aparece mais, ó. Veja, colégio. O U aparece mais que o I. Então, se a gente vai do mais fraco para o mais forte, a tendência ela é crescente e não decrescente, certo? Diferentemente, por exemplo, em órgão. Ó, órgão. O an aparece mais que o o, né? O órgão. Então, aqui nós temos uma tendência assim, ó, do forte para o fraco. Então, a tendência é decrescente. Quer dizer que existem os ditongos decrescentes e os ditongos, ó, crescentes. Marca aí, ó, DC, ó, ditongos crescentes. Por quê, ó? Porque o I, ele sempre vai ser um pouquinho mais fraco que o A. O A sempre prevalece em força, família, tá? O A. Aí quando o I tá do lado do O, ó, o O também prevalece, tá? Quando o I tá do lado do E, o E também prevalece. Então todos aqui são ditongos crescentes. Perfeito? Deixa eu só tirar minha cadelinha daqui, família. Ela tá querendo sair. Deixa eu abrir aqui só um minuto. E aí já eu sigo com a nossa gravação. Quem tem cachorrinho aí? Quem tem bichinho de estimação? Eu tenho alguns aqui. Depois eu posto uma foto para vocês nas redes sociais. Olha lá. Então veja, nós temos ditongos crescentes. Então paroxítonas terminadas em ditongo, seja ele crescente, seja ele decrescente, elas serão acentuadas. Ponto. Preciso que você anote isso, tá bom? Então, a paciência, acento gráfico obrigatório. Miséria, acento gráfico obrigatório. Colégio, acento gráfico obrigatório. Série, acento gráfico obrigatório. Negligência, acento gráfico obrigatório. Perfeito? É paroxítona, terminou em ditongo, acento gráfico obrigatório. Agora vamos falar aqui, ó, das paroxítonas terminadas em tritongo. Vou colocar de roxo, ó, aguam e enxaguam. Jota, o que é um tritongo? Veja, se o ditongo são duas vogais na mesma sílaba, por exemplo, paciência tem IA, miséria tem IA na mesma sílaba, certo? Tritongos são três vogais na mesma sílaba. Então vamos tentar enxergar aqui, veja.
pegar de preto. Aqui, ó, por exemplo, vogal I, vogal A, são duas. Vogal I, vogal A, são duas. Vogal I, vogal O, são duas. Vogal I, vogal E, são duas. Vogal I, vogal A. Então, duas. Claro que, utilizando aqui a nomenclatura correta da fonética, da fonologia, aquela que aparecer mais, né? Por exemplo, quando você tem alguma vogal ao lado de A, o A sempre prevalece. Então, a outra vai ser semivogal. Então, semivogal mais vogal, semivogal mais vogal. Aqui também, ó, semivogal mais vogal, semivogal mais vogal, semivogal mais vogal. Então, nesse caso, está indo, ó, do fraco para o forte, como nós falamos, ditongo crescente. E o tritongo? A gente precisa achar 3 vogais. E dessas 3 vogais, família, a do meio vai ser a vogal e as do lado serão semivogais. Então, olha para cá comigo, ó. Enxá, guão. Você tem o U, vogal. Você tem o A, vogal. Aí você vai falar, J, peraí. M não é vogal. Na verdade, família, quando a gente estuda fonologia, você vai descobrir que esse M aqui, ó, ele tem som de vogal. Veja, ó, A, guão. Veja que o M vira U. Quando o M vira U, ele se converte numa vogal. Só que é como eu disse, ó, semivogal aqui e a vogal no meio, tá? Semivogal, vogal, mais semivogal. Isso forma um tritongo, perfeito? A mesma coisa aqui, ó, enxáguen. O que que você tem, ó? O vogal, o E, vogal, e o M, ó, enxáguen. O M virou I. Então, vogal. Só que ele é semivogal, o U é semivogal e o E permanece vogal. Semivogal, vogal, semivogal, tritongo. Ou seja, 3 vogais na mesma sílaba. Para fonética, para fonologia, família, o que vale é o que a gente escuta, que a gente pronuncia, não o que a gente vê, tá? Então quer dizer que a acentuação gráfica, em algum momento, ela vai levar em consideração a fonologia. Ó. Então aqui, por que que águam tem acento? Olha a regra. Porque é uma paroxítona terminada em tritongo. Só que ele é um tritongo chamado de tritongo fonético, né? Porque ele é um tritongo que existe no som. Ele não existe na grafia, tá? Aqui, ó, enxáguen, de novo, paroxítona terminado em tritongo fonético. Beleza? Tá aí, né? É por isso que português não é tão simples assim, né, pessoal? A gente às vezes estuda um pouco, adquire o básico, depois estuda mais um pouco, forma uma base, depois estuda com profundidade, que é o que nós estamos fazendo aqui, formando uma base forte sobre a rocha, tá certo? Para que você não erre nenhuma questão. Então a primeira parte foi, a gente vai acentuar as paroxítonas terminadas em li, nur, chan, ão, uns, ps, ditongo e tritongo. Beleza? Beleza. Tá. Agora vamos para as considerações especiais. Olha só. Vem comigo para a tela. Cuidado. Primeira coisa, a gente precisa ter cuidado com as paroxítonas, ó. A gente já viu ali, ó, terminadas em N. Então anota aí, ó. Paroxítonas terminadas em N. Por quê? Porque essas paroxítonas, família, quando grafadas no plural, elas se comportarão de maneiras distintas. Então olha para cá. Se a sua paroxítona ela terminar em N e tem E, ó, então ela terminar em EN, paroxítona terminada em EN, então ela termina em N, só que ela é acompanhada por um Ezinho. O que, que vai acontecer? Essa paroxítona ela vai para o plural, olha só, anota aí bonitinha. Ela vai para o plural sem acento. Sem acento gráfico. Então fica assim, ó. É dens. Tá? É dens. Perfeito? Maravilha. Agora, vem comigo aqui do lado, ó. Vou escrever de preto. Cânon. O que, que a gente tem em cânon? A gente tem também uma paroxítona terminada, ó, em N. Só que o acompanhante é O. Olha aí, ó. Cânon. Então, quando a paroxítona terminar em on, ou seja, ela termina em N, mas tem um ozinho. Como que vai ser feito o plural? Anota aí, ó. O plural vai ser assim, ó.
nons. Deixa eu só escrever aqui, ó. Cânons e o acento se mantém. Beleza? Tá pega, hein, família? Cânons. Tá aí. Prótons, nêutrons. Vai permanecer acentuada. Tá bom? Agora tem um detalhe. Toda paroxítona terminada em N, ela vai formar o plural, né? Além de sem e com acento, com acréscimo de E. Então, do mesmo jeito que existe Édens, e é sem acento, e existe cânons com acento, vai haver também a forma Édenes. E a forma Édenes, você acrescentou um Ezinho no final, vai ser acentuado obrigatoriamente. Por quê? Porque aqui formou uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas serão acentuadas. Então lembra assim, ó. Se ela se mantiver paroxítona, então é uma paroxítona terminada em N, certo? Terminada em N. Mas terminar em N com E, você joga o plural sem acento. No singular, o acento é obrigatório. O plural é sem acento. Ok? Se você transformá-la em proparoxítona, édens para édenes, hífen para hífens para hífenes, aí você vai ter que colocar acento obrigatório porque virou proparoxítona. Quando a sua paroxítona terminar em N e tiver um ozinho de acompanhante, o que vai acontecer? Ela vai para o plural e o acento é mantido. E ainda vai existir uma segunda forma de escrever, que é can, no, nes, que você coloca um ezinho ali, ó. Só que aí veja, no primeiro caso, cânons, ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em N seguido de S. E no segundo caso, cânones, ela vai ser acentuada por ser uma proparoxítona. Então, desde o início, família, as paroxítonas, elas vão se convertendo devido a algumas mudanças em proparoxítonas, tá bom? Isso acontece em alguns casos, como eu acabei de te mostrar. Perfeito? E eu vou até pedir para você voltar essa explicação e ver de novo, porque ela é mais complicadinha. E se você me permite, vou mencioná-la outra vez, só que de forma resumida. Então é basicamente assim. Paroxítona terminou em en, tá? En, o plural perde o acento. Paroxítona terminou em on, o plural permanece com acento. Beleza? E ambas as formas ainda podem ser transformadas em proparoxítonas se você acrescentar um E entre o N e o S. Então, édenes, cânones, hífenes, prótones, dentre outros. Fechou? Maravilha. Seguindo, cuidado com essas paroxítonas aqui, ó. Imã, órfão, órgão e bênção. São paroxítonas terminadas em an e terminadas em ão. Não vai haver mudança nenhuma aqui, mas o problema é que muito aluno confunde imã com irmã, né? Confunde órfão, por exemplo, com, deixa eu pensar aqui, com, deixa eu beber uma água enquanto eu lembro, família. Deu uma pane no sistema aqui. Irmã é, lembrei. Vou colocar aqui mais um exemplo, ó, maçã, para colocar dois em cada também. E órgão, pensa assim, ó, irmão e algodão. Muita gente, é o que eu falo, né? Existe uma diferença entre o concurseiro concorrente e o concurseiro inscrito. Olha o que o inscrito vai fazer. Ele vai ver aqui, ó, irmã maçã, irmão algodão. Ah, são paroxítonas terminadas em ão. Negativo. Cuidado. Família, irmã é oxítona. Maçã é oxítona. Irmão é oxítona. Algodão é oxítona. Tá bom? Então não confunda oxítonas terminadas em ão com paroxítonas terminadas em ão. As paroxítonas terão acento, né? Tanto é que, ó, é imã, órfã, órgão e bênção, tá? Tá aí. Muito bem. Finalmente, a gente chega na parte mais importante aqui da aula, que ela tem sido mais explorada ultimamente pelas bancas.
Você já percebeu que essas aqui são as paroxítonas, ó, terminadas em ditongo. Lembra lá, ó? Paciem, aí vem o ditongo lá, cia. Miséria. Deixa eu circular só o ditonguinho. Colégio, série, negligência. O que eu falei lá? E eu disse, ó, mas isso aqui nós vamos deixar bem pro finalzinho. O que acontece? Vai haver uma tendência aqui, família. E essa tendência, ela começou, né, de maneira popular. E aí as bancas, ou melhor, os gramáticos foram percebendo e foram fazendo alterações na leitura. Então o que acontece aqui, ó? Em algum momento, alguém vai separar desse jeito aqui, ó. Paciência, miséria, colégio, série, negligência. Então veja, a primeira vez que eu separei aqui desse lado, ó, então veja só, a primeira separação, que é a separação paroxítona, ela é, pessoal, tradicional, vernacular. Então pensa assim, ó, a tradição gramatical, ela prevê o primeiro tipo de separação, que é paciência. Depois de um tempo, né, nós temos a tradição e aí vem a modernização, a modernidade. E na modernidade vai ser aceita uma segunda separação. Anota aí, ó. Uma segunda separação, que é a separação, ó, que a gente vai chamar de moderna. Não é a tradicional, é a moderna. É essa que eu acabei de marcar aqui, ó. Paciência. O que acontece quando você transforma em paciência? Veja que a sílaba tônica deixa de ser a penúltima e passa a ser a antepenúltima. Então, se a primeira separação dá origem, ó, a uma paroxítona, a segunda separação vai dar origem a uma proparoxítona. É isso que eu preciso que você entenda. Então, compare comigo aqui, ó. Palavra série, separei de um jeito. Olha agora, palavra série. O que está acontecendo? Primeiro caso, ó, série. Sílaba tônica é a penúltima, palavra paroxítona. Segundo caso, ó, série. Sílaba tônica, pessoal, agora ó, é a antepenúltima. Então a palavra é uma pro. Então, enquanto aqui você tem uma proparoxítona, aqui você tem uma paroxítona. E é justamente isso que vai acontecer com todas essas palavras que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Ó. Haverá o primeiro tipo de separação, que equivale para a esmagadora maioria das bancas, certo? É a tradição, e a tradição normalmente ela se mantém no topo, perfeito? Então, para a maioria das bancas, todas essas palavras aqui ó, são paroxítonas, terminadas em ditongo. Beleza? Beleza. Agora, para algumas bancas, essas palavras também poderão ser analisadas como proparoxítonas. Olha o nome. Proparoxítonas acidentais. Por que acidentais? Por um acidente de separação silábica, né? Digamos assim, ó, por um erro, por um acidente de separação silábica, a palavra virou proparoxítona. Em vez de eu ter mantido o ditongo, né, ó, série, eu fui lá e separei o ditongo formando um hiato, série. Então, por um acidente de separação silábica, ela virou uma proparoxítona. As bancas vão chamar de proparoxítonas acidentais, proparoxítonas, ó, eventuais. Então, quer dizer, família, que eventualmente a gente vai ler isso aqui como proparoxítona, tá? Ou proparoxítonas, ó, aparentes. Por que aparentes? Aparentemente é uma proparoxítona, mas realmente é uma paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Português é aquela coisa, né, família? Então você precisa ter esse tipo de consideração, esse tipo de formação e esse tipo de treinamento, tá bom? Então nós temos aqui uma visão tradicional de um lado, que é que se mantém, e nós temos a visão moderna. Aí é ficar de olho em algumas bancas. Né, o CESP às vezes vai cobrar isso aqui, mas o CESP vai mencionar, ó, é uma proparoxítona eventual.
é uma proparoxítona acidental. Então, ele já está te sinalizando que ele conhece a visão tradicional, paroxítona terminada em ditongo, mas está trabalhando ali naquela prova com a visão moderna. Ó, uma proparoxítona eventual, acidental, aparente. Tá bom? Vamos fazer alguns exercícios para que isso fique cada vez mais claro. Número 1. De novo, é importante que você pause os exercícios, tente resolvê-los e depois você escuta a explicação. Fechou? E ó, já aproveita, clica no gostei, deixa aqui embaixo, né, o seu comentário sobre essa aula, se ela te ajudou, se você aprendeu alguma coisa aqui que você não sabia. E se você está vendo esse vídeo pela plataforma, avalie aqui a gente com 5 estrelas, dá essa força para nos motivar, tá certo? Vai ser muito bom para nós. A palavra agropecuário não, olha só, não segue a mesma regra de acentuação da palavra odontológico. Então vamos ver, ó. Agropecuário. O que essa palavra é, família? Ela é, você já sabe, uma paroxítona terminada em ditongo, né? Ó, ditongo crescente, ó, agropecuário. Logo, ela também pode ser lida como uma proparoxítona acidental ou eventual, se você separá-la assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, né? Agropecuário, tá, ó. Ario. Tudo bem. Mas está dizendo assim, ó, que essa regra, essa palavra não segue a mesma regra de acentuação de odontológico. Aí você tem aqui, ó, odontológico. O que essa palavra é? Essa palavra é com certeza uma proparoxítona. E aí, como é que fica? Veja, a palavra agropecuário é uma proparoxítona acidental. Agora, tradicionalmente falando, é uma paroxítona terminada em ditongo. E a palavra odontológico é uma proparoxítona original, tradicional, né? Odontológico, não tem boca. Como é que faz? Aí é aquele negócio, né, família? Usar o bom senso, ó. Se a gente usar a tradição gramatical, que é o bom senso nesse caso, cara, agropecuário não segue a mesma regra de acentuação de odontológico. Por quê? Ora, porque a primeira é uma paroxítona terminada em ditongo, a segunda é uma proparoxítona. Agora, se fosse uma banca especial, aí a gente ia dizer o seguinte, que é possível, né? Então daria para fazer uma redação assim, ó. A palavra agropecuário, ela pode, em alguns casos, ou em determinadas interpretações, seguir a mesma regra de acentuação de odontológico, ou seja, proparoxítona, proparoxítona. Tá? Então, nesse caso aqui, ela não segue mesmo, então o gabarito está certo. Beleza? Então, aquele cuidado que nós acabamos de mencionar. 2. Marque a alternativa cuja palavra deveria ser acentuada por ser ó, uma paroxítona e proparoxítona simultaneamente. Então, o que a banca está fazendo aqui? Está falando justamente para você encontrar a alternativa com uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Porque essa paroxítona também pode ser lida como uma proparoxítona acidental. Que banca que costuma fazer isso aqui, família? FGV, ó. Tá? FGV. Que banca que costuma fazer isso aqui, ó? CESP, né? Além do formato certo e errado, tem essa coisa da interpretação, da visão. Então vamos lá. Concilia-te depressa com o teu adversário. Ó, já apareceu aqui, ó. Se você parar só essa parte, ó. Adversário. Essa palavra adversário, família, ela deveria ter acento gráfico. Ok. E por quê? Vem aqui comigo, ó. Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, né? Ó, adversário, ditongo crescente. E você sabe que as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes também podem ser lidas como proparoxítonas eventuais ou acidentais ou aparentes. Então, se é para eu marcar a alternativa cuja palavra deveria ser acentuada por ser uma paroxítona e proparoxítona simultaneamente, tá aí, ó. Gabarito, letra A. Mas vamos olhar as outras, ó. Para que não é um monossílabo tônico, né? Não tem acento, tem tio, aconteça que ele te entregue ao, olha lá, ó, cárcer. Cárcer existe em língua portuguesa assim como cárcere, tá bom?
Só que cárcer é uma paroxítona terminada em R e cárcere é uma proparoxítona. Mas como nós estamos falando de cárcer, ela só pode ser paroxítona terminada em R, ela não pode ser proparoxítona simultaneamente. B tá fora. Não, letra C, ó, não perjurarás. Aqui é uma oxítona. Mas cumprirás, uma oxítona também, os teus juramentos ao Senhor. Seja, porém, oxítona terminada em em, o vosso falar sim, sim, não e não. Monossílabos aqui com o tio, com o sinal de nasalização. Então fechou o gabarito letra A mesmo. Tá aí, ó, só questão inédita, braba, para você treinar o que há de mais, vamos dizer assim, de mais elevado em se tratando de questões de acentuação gráfica em língua portuguesa. 3 e última, família. Leia atentamente e marque a correta. Ó. As palavras hífen e abdômen possuem dupla grafia no plural. Dupla grafia no plural. Verdade? Vamos pensar? Vamos lembrar lá. Hífen no plural fica assim, ó. Hífens. Certo? Essa é uma grafia. Lembra que é uma paroxítona terminada em EN. Ela vai para o plural sem acento gráfico. E aí permanece paroxítona, hífens. Mas você também sabe que tem uma outra grafia que é possível, que ó, é ifenes. E como se acrescentou o E, ó, agora tem acento gráfico por ser uma proparoxítona, ifenes. Então, ó, as palavras hífen e abdômen possuem dupla grafia no plural. Verdade. Ífenes, ífens. E vamos ver abdômen. Abdômen fica assim, ó. Ab, do, mens. Sem acento, né? E também fica abdomenes. Abdômenes. Ó. Abdômenes. Com acento. Porque virou uma proparoxítona. Então possuem dupla grafia. E ambas acentuadas. Hífens, hífenes, abdômens, abdômenes. E família, aí tá errado. Ó. Por quê? Porque quando o hífen vai para o plural e fica hífens, ele perde o acento. Então isso aqui tá errado. Ó. Hífen está certo porque virou proparoxítona. E abdômens está errado, porque ele perde o acento quando você só acrescenta o S, ou seja, mantém paroxítona, e abdômen está certo. Então a 1 está fora. Primeira parte dela está correta, até aqui, ó. E depois, quando chega aqui, ó, ambas acentuadas, ambas as formas, não. 2. Afixos paroxítonos. J, o que é um afixo? É um prefixo, é um sufixo, tipo super, hiper, mini, mega, master, tá? Então, ó, afixos paroxítonos, a exemplo de hiper e mini, nunca serão acentuados. Peraí, vamos pensar. Ó. Hiper é uma paroxítona, família, terminada, ó, hiper, terminada em R. Deveria ter acento. Mas a gramática diz que não tem acento os prefixos. Então anota, ó, prefixos, olha o que a regra diz, prefixos paroxítonos não serão acentuados, mesmo obedecendo a regra, tá? Ó. Ou seja, né, mesmo entrando ali na regrinha. Você tem ali, ó, por exemplo, né, o caso de hiper, é uma paroxítona terminada em R, mas como é um prefixo, eles não serão acentuados. Guarda isso aí, ó. Tá? A mesma coisa aqui, ó, mini, mini é uma paroxítona terminada em i, mini, tipo táxi. Então, pela regra deveria ter acento. Mas aí o que a regra diz aqui, ó, isso aqui é um adendo na regra, tá? Prefixos paroxítonos não serão acentuados. Mas nós temos uma exceção, família. Anota aí, ó, exceção. E ó, cuidado, hein? Exceção é com XC e C cedilha. Quando você pegar esse hiper, esse mini, ou seja, esse prefixo, e acrescentar um o antes, ou seja, se transformar num substantivo, você fala assim, ó, o hiper ou o mini, o que a regra vai dizer? Que aí vai passar a ter acento, ó, o hiper ou mini. Eita, Jota, não acredito. Pois é. Então anota aí que isso aqui é o suprassumo, tá, família?
Então, as palavras, ou melhor, afixos paroxítonos, a exemplo de hiper e mini, nunca serão acentuados, esse nunca está fora. Nesses dois casos aqui, ó, se você substantivar, colocar um artiguinho antes, eles passam a ter acento gráfico obrigatório, tá bom? Então, essa também está fora. Vamos para 3. As palavras tórax, glória e caráter são acentuadas, ó, pelo mesmo motivo. Vamos ver? Tórax é uma paroxítona terminada em X. Glória é uma paroxítona terminada em ditongo e caráter é uma paroxítona terminada em R. Então, todas elas paroxítonas acentuadas pelo mesmo motivo. Ou seja, qual que é esse motivo, família? É a regra, ó, geral, tá bom? É a regra geral. Então, gabarito, ó, letra, todas. Todas não. Apenas duas? Também não. Apenas uma está correta. Nenhuma está correta. Agora, calma. Calma, calma, calma. Tem uma banca ou duas que marcariam a D, ó. Eu vou marcar a D para vocês aqui, ó, de vermelho. E vou puxar aqui, ó. Que bancas são essas? Instituto AOCP, Banca Consulplan, e tem mais algumas que eu posso deixar depois aqui embaixo nos comentários, tá? Se você quiser que eu deixe, manda uma mensagem aqui embaixo. Jota, menciona as outras bancas. O que acontece, pessoal? Para o Instituto OCP, para a Banca Consulplan e para mais algumas outras, tórax é uma paroxítona que termina em X, glória é uma paroxítona, né, que termina em ditongo, e caráter é uma paroxítona que termina em R. Tá, então quer dizer, tanto para essas bancas aqui quanto para a maioria, isso é um fato. Beleza. Só que para a OCP e para a Consulplan, o que vai acontecer? Por cada uma terminar numa letra ou numa terminação diferente, isso vai configurar uma sub-regra dentro da regra. O que é mais ou menos um absurdo, família, mas é aquilo que nós falamos, ó. Cada banca, né, com a sua loucura. E, infelizmente, como ainda não há nenhum dispositivo que consiga enquadrar as bancas dentro, né, da visão gramatical adequada, e às vezes elas escolhem qualquer tipo de visão para se basear, é, digamos, o seguinte: existem os gramáticos da tradição, Evanildo Bechara, né, Celso Pedro Luft, dentre outros grandes. Né, hoje nós temos um que está se tornando um grande gramático também moderno, que é o professor Fernando Pestana. Inclusive, eu sempre falo aqui que eu utilizo o material do professor Fernando Pestana para embasar as nossas aulas, tá? São informações que eu consultei no material dele. Se você quer estudar português nesse nível bruto, adquira, né, a gramática para concursos públicos do professor Fernando Pestana, tá bom? Que é o material, família, não tem outro. Inclusive, o professor Peste, né, permita-me, professor, o apelido carinhoso, ele tem estudado muito sobre isso nos últimos anos, né, nos últimos meses, família, sobre algumas mudanças que ocorrem na língua hoje, mas não por um caráter tradicional e que leve em consideração o falante e o tempo, mas às vezes mudanças que ocorrem, né, de maneira autoritária por muitas vezes questões políticas, por muitas vezes questões arbitrárias, né, de algumas bancas que se filiam a algumas universidades e algumas visões de alguns professores acadêmicos. E aí acontece aqui, ó, por exemplo, o Instituto OCP considera sub-regras dentro da regra. E aí como que você acerta uma questão? Só conhecendo o perfil do Instituto OCP, tá bom? Então por isso é muito importante você estudar o português de maneira completa, né, bem embasado, com uma boa gramática, e depois começar a estudar o perfil da banca que você vai enfrentar. Olhar as questões anteriores, comparar com os gabaritos, ver se alguém entrou com recurso ou não, ver se a banca ela aceitou ou não o recurso, e aí você vai estabelecendo ali essas visões. Tá bom? Então, de um modo geral, o item 3, família, palavra tórax, glória e caráter, são acentuadas pela mesma regra, ou seja, são paroxítonas terminadas em X, terminadas em ditongo, terminadas em R, o que configura a regra geral das paroxítonas. Agora, para o Instituto OCP, para a Consulplan e para mais algumas poucas bancas, elas serão assim,
elas não são acentuadas pelo mesmo motivo, porque ela considera uma sub-regra dentro da regra, ou seja, a paroxítona terminada em X é diferente da paroxítona terminada em ditom, que é diferente da paroxítona terminada em R, tá bom? E aí, nesse caso, para essa banca aqui, ó, nenhuma estaria correta, certo? Nenhuma estaria correta, a gente marcaria a letra D. Fechou? Nossa, cara, muita informação, não é? Mas é o nosso objetivo aqui, construir uma base forte de língua portuguesa e automaticamente construir aqui a rotina de estudos para sua aprovação o mais rápido possível, certo? Enxergando as lacunas do conteúdo, as lacunas de aprendizado, né? Avaliando aí o perfil de algumas bancas em relação à tradição gramatical da língua portuguesa. Fechou? Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço de todo o coração por você me acompanhar aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Já deixa a sua curtida aí. Avalie a nossa aula com muitas estrelinhas, tá bom? E fique com Deus. Que Deus abençoe os teus estudos. Fui!